Todos, a paz do Senhor, amém? Ouvir esses testemunhos, né, é muito impactante para a nossa vida, né? Que você possa abrir o seu coração, que você possa ouvir a voz de Deus nessa noite, porque Deus, ele tem um chamado para cada uma de nós, amém? E eu quero testemunhar como foi também, né, a minha trajetória, o meu chamado. Eu lembro que quando Deus, ele me chamou, eu estava pensando, né, fazendo um curso para fazer vestibular. Minha mãe pagava, né, e eu ia, meu dia era muito cheio, e nesse tempo também Deus, ele abriu uma porta de emprego. Era o meu sonho ter o meu dinheiro, né, como todo jovem tem, ter o seu dinheiro. E eu lembro que eu trabalhava numa feira, né, vendendo roupa e fazendo curso, né? Então era de manhã curso e à tarde trabalho e à noite culto. Eu sempre fui uma jovem muito apaixonada por Jesus, né? Desde os meus 7 anos de idade que eu conheci a Cristo, né? Caminhava sem mesmo a minha mãe aceitar Jesus, sem mesmo meus pais me ensinarem, né? Eu ia, caminhava, né, com Jesus. E quando Deus, ele me chamou, né, eu estava fazendo a faculdade, estudando, né, e trabalhando. E nesse tempo, quando a pastora Evanice falou comigo, né, para me ajudar, a pastora Franciele, no Maranhão, eu lembro que na mesma hora eu não pensei 2 vezes, né, assim, de largar tudo, de largar o trabalho, de largar o meu curso. Só que eu pensava muito na minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito rígida, muito brava, né? Ali eu tinha nesse tempo eu tinha muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe, né? De mãe e filha. E eu sabia que o único impedimento seria ela, a minha mãe. E a pastora Evanice minha mãe, a pastora Evanice conversou com a minha mãe, ela deixou, de boa, né? Só que depois de alguns dias ela disse: tu não vai mais, porque casa dos outros não é a nossa casa, e começou a proibir, né? Eu lembro que a pastora Evanice disse assim: vamos orar, Adriana. Se Deus te chamou, vai acontecer. Eu lembro que eu comecei a orar, né, para Deus mover o coração da minha mãe. Até que um dia ela mesma chegou do trabalho e disse: minha filha, se Deus te chamou, quem sou eu para impedir? Você vai estar abençoada. Eu lembro que eu fui, né, para a missão com meus 18, eu ia fazer 18 anos, né, e eu fui para a missão, né, com meu coração queimando, porque quando eu estava em Belém, antes do Senhor me chamar, eu já fazia a obra de Deus. Eu já evangelizava, né? Eu tinha uma célula de adultos, uma célula de criança e uma célula de jovens, de meninas, de princesa, né? Na época eu sempre fui muito essa jovem de estar envolvida em tudo, como a pastora Micaele falou. Tudo eu estava envolvida, era na oração do meio-dia, era no evangelismo, era em tudo eu estava, né? E nesse tempo, né, eu estava em casa, né, eu estava orando, e o Espírito Santo falou ao meu coração: não tem essas crianças que estão na frente da tua casa, reúne elas na sala da tua casa e faz uma reunião com elas. Aí eu comecei, falei com a pastora, pedi a permissão, ela disse: pode ficar à vontade, minha filha. E eu peguei as crianças da rua da minha casa, eu morava muito longe da igreja, e eu reuni na sala da casa da minha mãe, né? Ela permitiu, eu comecei a fazer reunião com crianças no sábado, né? E era muita criança, né? Eu lembro que teve que dividir as crianças, meninas no quarto e as meninas no meu quarto e meninos na sala. Na época o missionário John me ajudou, né? E junto com o missionário Michel, que já faleceu. E aí a gente começou a crescer a célula de crianças. Depois veio o retiro. Deus me deu uma visão de trabalhar com os pais das crianças,
né? E eu levei os pais das crianças para o retiro, e ali aconteceu a célula, e foi crescendo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, é uma igreja lá, né, no bairro da minha casa. É uma igreja, a igreja do Tapanã 2, amém? E MVP, para a glória de Deus. Através dessa igreja, o meu tio se converteu, a minha avó aceitou Jesus, né? E tudo foi acontecendo. Mas tinha uma coisa, eu estava na missão, mas eu sempre dizia para Deus: Senhor, eu não aceito cuidar de vidas, amar as pessoas, fazer a tua obra, se dentro da minha casa ainda há um problema, se dentro da minha casa eu ainda não consigo desenvolver um relacionamento com a minha mãe. E era uma coisa que eu pedia muito para Deus, que eu queria ser amiga da minha mãe, que eu queria ganhar o coração dela. E eu lembro que eu fui para Belém e eu escrevi uma carta, né? Eu escrevi uma carta chorando, contando tudo o que eu sentia. E aí eu viajei. E eu confesso para vocês que depois que eu voltei dessa viagem, né, missionária, a minha mãe, ela me abraçou muito forte, dizia que me amava. E hoje, né, para resumir, hoje eu tenho um relacionamento de amiga com a minha mãe. Ela é minha mantenedora, né? E ela diz: eu não quero ver tu voltando, né, desistindo, eu quero que tu vá adiante. E teve um tempo na minha vida que foi muito difícil, que eu pensei em desistir, abandonar tudo. E a minha mãe foi a minha encorajadora. Dizia: não, você não vai desistir, porque Deus te chamou para isso, né? E eu sou muito feliz porque hoje eu tenho o coração da minha mãe, né? Ela liga, eu oro, eu dou conselho, né? Aí, todo dia a gente se fala. E assim, como a pastora Micaele falou, há uma recompensa para o chamado. Há uma recompensa para a renúncia. Sabe, toda renúncia, Deus, Ele dá a recompensa. Amém? Sabe, não sei o que você tem que renunciar para viver o chamado do Senhor, mas eu quero dizer para você que todo chamado tem que ter renúncia.